Fala, torcedor do Verdão, o Palmeiras tem que levantar a cabeça e seguir em frente, vai ter um próximo compromisso bastante importante e só a vitória interessa no próximo final de semana. Vai começar a data FIFA nessa segunda-feira e o Verdão precisa da vitória para dar uma resposta para a torcida e também se manter na liderança do Campeonato Brasileiro para esse próximo confronto contra o Santos, que vai ser no sábado. O Verdão vai ter bastante desfalques por conta da data FIFA. Vários jogadores palmeirenses vão ser convocados por suas seleções. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Ô, Massa, vamos lá. A gente viu o primeiro gol, parecia ter uma falha, não foi um frango, mas uma falha ali do Carlos Miguel. Mas, para além disso, o fato é que o Mirassol jogou melhor do que o Palmeiras praticamente todo o jogo. Principalmente o primeiro tempo, né? Aí, assim, um time... Esse jogo não tem nada a ver com jogador convocado, jogador fora, é outra... É o próximo, né? Isso aí nós vamos falar mais pra frente, quando vocês quiserem a gente fala. Você entra em campo para fazer um jogo contra uma equipe boa, não adianta o torcedor do Palmeiras ficar falando Mirassol, parem. O Mirassol é uma boa equipe, tem que valorizar. A paulista fica com exato, isso, né? Exato. É o Mirassol do interior, a gente acha isso, né? Não é mais. Não é mais, né? Não é isso. Então, vamos entender. Com 1 minuto e 48, a bola vai na direita, o Felipe Anderson vai fazer a marcação, o Piquerez vai marcar quem? Ele fica na espera do lance do Felipe Anderson e nas costas dele entra um jogador e faz o gol. Eu acho que foi uma falha do Carlos Miguel, não foi um frango, né? E o jogo começa com o Mirassol tendo sempre um jogador a mais no meio. E precisou ir para o intervalo para o Abel fazer a mudança. Ele trouxe o Alan mais por dentro, no segundo corredor do lado direito, espetou o Kelvin para impedir um pouco mais a jogada do Reinaldo, trouxe o Piquerez para o lado esquerdo e pôs o Sousa mais agressivo para impedir o lateral direito do Mirassol de jogar. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo. Agora vem cá, tá com 10, 15, 20 minutos e o jogo não anda, para o jogo. O Palmeiras sempre fez isso. Alguém cai lá, ajusta o jogo no primeiro tempo ainda, certo? E o Palmeiras só melhora, o gol do Palmeiras sai num volume de escanteios que o Palmeiras começou a ter por causa de erros do Mirassol na saída de bola. O Palmeiras melhora no segundo tempo, no primeiro tempo ainda. Só que aí, cara, assim, não há explicação para você tomar um gol de lateral aos 46 minutos do primeiro tempo. Fato. Porque, veja, quando você faz um arremesso de lateral na área, para a bola ir mais longe, ela precisa ir mais alto. Ela pode ir forte e rápida e reta, mas ela não vai no segundo pau, praticamente, onde a bola foi. E aí tem uma série de erros inacreditáveis. Primeiro do goleiro, que é alto. A bola vem lenta, ela vem lenta. Quer dizer, dá para você medir o tempo, dá para você fazer o que dá para fazer, dá para você medir a saída. E mais uma vez o erro do Piquerez, que deixa o zagueiro do Mirassol subir solto nas costas dele. Mesmo depois de ter empatado o jogo, e já adianto aqui que não foi falta, porque o Walter soca a bola e depois há o choque com o Flaco. O Flaco está de costas. Ele estava limpo na bola quando deu o soco na bola, um golaço do Vitor Roque. Se você vai para o intervalo com 1-1, eu digo para vocês, o Palmeiras ou sairia com a vitória ou sairia com o empate. Entendeu? Não há para mim nenhuma dúvida a respeito disso. Mas depois de tomar um gol de lateral, as mudanças do time melhoram o time no segundo tempo, mas não foram suficientes para o Palmeiras jogar. E depois tem uma aberração que eu não entendo porque que o treinador faz isso, cara. Você coloca a última alteração do jogo, quando ele coloca o Bruno Rodrigues e tira o Andrés, e coloca Maurício e Veiga como 2 no meio campo. Aí ele põe Fux, Gomes e Piquerez de 3 zagueiros, vai jogar no 3-2-5. O que acontece com isso? O Mirassol fica com a bola. As melhores chances foram do Mirassol no final,
entendeu? Porque você não tem meio campo, não tem jogo, você não fica com a bola, você não toma a bola do adversário. Exato. Então não adianta nada, é você perder tempo. Talvez fosse mais produtivo colocar o Mikael e colocar o Fuchs lá mais à frente, né? Para ter, né, uma jogada para poder acontecer alguma coisa nos minutos finais. Mas foram minutos finais. Até o Palmeiras esteve razoavelmente melhor no segundo tempo que o Mirassol, até essa última alteração do Abel, que, né, a coisa ficou. O Palmeiras teve 7 escanteios, teve volume, teve esse lance perigoso, teve a falta do Andrés, mas é pouco. A vitória foi justa e o Abel é muito inteligente, né? Quando ele entra na coletiva e fala, podemos discutir estratégia, escalação e tal, mas o Mirassol foi melhor. Mas por que foi melhor? Por que foi melhor? Essa é a explicação que eu estou dando e ele poderia ter dado, na visão dele, claro, para o resultado, né? E ele passa por isso quando ele fala: observem os gols que nós tomamos, e a fala do Gustavo Gomes: time que está na liderança não pode tomar os gols que nós tomamos. Então, assim, essa forma, vamos dizer assim, amorfa, né? Essa coisa descolada do jogo, da realidade, nós vimos contra a LDU lá no primeiro tempo, nós vimos contra o São Paulo no Morumbi, mesmo com escalações diferentes, adversários diferentes. Nós vimos. Então, isso pode ser fatal? Pode. Pode não ser? Pode também. Olha o Piquerez está marcando quem? Olha aí. Olha o cara nas costas dele, o Murilo tem que sair de lá de trás para fazer a cobertura. Cara, não dá. O Piquerez tinha que estar na marcação, né? E fazer a coisa funcionar. Não fosse o Carlos Miguel ainda no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter tomado mais gols até sair o gol de empate, ou mesmo depois do gol de empate, o Mirassol continuou melhor. Então, realmente difícil entender, mesmo para quem como nós, né, estamos preparados para fazer análise, como que um time brigando pelo título entra de forma tão desligada, tão desconectada, com tantos erros, não só dos jogadores, mas também o principal é o Abel, porque ele é o comandante, né? Então, dizer que o Mirassol foi melhor, nós aqui vamos dizer também, porque foi, mas por que foi, para mim, estão aí as explicações. Tinha sempre um cara a mais no meio, o Palmeiras não achou a marcação, aconteceu com a LDU, aconteceu com o São Paulo, tem acontecido em alguns jogos do Palmeiras. Sobre o campeonato, falamos quando vocês acharem que devo. Aqui, ó, o Ariel Goldenberg fala: um time que quer ser campeão não pode perder 6 pontos para ser o único grande adversário. No caso, o Flamengo, né, que é o que aconteceu com o Palmeiras, mas ontem os pontos perdidos foram para o Mirassol. Acho que nenhum palmeirense está contando que o Flamengo já não tem 3 pontos, né? Pois o Flamengo já tem os 3 pontos. Sim. Mesmo desfalcado. Eu acho que sim, mesmo quase tão desfalcado como o Palmeiras, né? Calhou do jogo da data FIFA ser Sport e Flamengo na Arena Pernambuco. Porque para o Flamengo, o grande tropeço do Flamengo foi o Fortaleza. Não foi empatar com o São Paulo na Vila, aquilo não é tropeço, cara. Né? Aquilo é comum. Mas na circunstância do jogo foi, né? Porque você estava com o jogo na mão, aí teve um jogador expulso, ok. Né? Então, eu acho que essa situação da pressão emocional que o Palmeiras estava leve, como o Reinaldo, o Abel falou que ele está leve, né? O Palmeiras estava leve, mas talvez tenha ido leve demais na partida. Essa que é a minha impressão e, de fato, foi frustrante. E a gente pode estar aqui na segunda-feira que vem falando de um novo líder. Não é nenhuma surpresa que isso aconteça. Seria... aliás, é provável que isso aconteça. Vai depender muito de como o Abel vai pensar a semana para o jogo contra o Santos. Porque... o Vessa vai falar do jogo ainda, né? Então vou esperar o Vessa falar do jogo, depois a gente projeta o que vai ser. Desculpa. Olho na tela, porque a gente vai colocar os números do Palmeiras contra os times do G6, que é exatamente o que a gente está falando aqui, o grande chaga, o grande problema desse Palmeiras, que já foi campeão dessa forma, mas esse ano o ano passado pelo menos não conseguiu. Foram 10 jogos, uma única vitória, Vessa, 3 empates, 6 derrotas, 20% de aproveitamento com 6 gols marcados e 2 gols sofridos. O que mais chama atenção nesse recorte sobre jogos fora de casa contra o G6 é que se você quiser pegar o recorte que você quiser do Palmeiras,
sempre vai ser um negócio que a gente fala que é assombroso. Palmeiras fora de casa, 70%. Palmeiras contra Paraguai, 100%. E assim vai. Você pega qualquer recorte, é sempre muito favorável ao Palmeiras. Esse específico é um recorte muito ruim. Muito ruim, e quando você pega os 2 jogos com o Flamengo, que é o seu balizador, fica ainda pior. Porque você deu 6 pro Flamengo e ficou sem nada. Inverte as 2 vitórias, acabou o campeonato. Tira 6 do Flamengo e dá 6 para você. Acabou o campeonato. Sim. Então, para quem o importante pontos corridos não é o confronto direto. É mentira. Foi o que o Abel falou, né? O campeonato de regularidade. É mentira. Tira os 6 do Palmeiras. Tira os 6 do Flamengo, dá 6 pro Palmeiras, acabou o campeonato. Tem 12 de diferença pro Flamengo. 12, com 2 jogos. Porque o confronto ele é muito importante. Então, isto colocado, que tá aí claro, não precisa... E, aliás, o Botafogo jogou melhor aquele jogo, lembramos, hein? Foi um contra-ataque ali e tal, o Botafogo jogou melhor. Eu discordo do Vessa. A ineficiência do Palmeiras contra o G6 mostra a ineficiência dos outros contra os outros concorrentes, sim, cara. Claro. Não, sim, não. É que é fato. Se tudo... É porque só se dá ênfase pra isso. O meu se ponto o Palmeiras ganha os jogos do G6, já tinha 100 pontos. Não. O meu ponto o mesmo cenário, do jeito que tá tudo igual. Tudo igual. Ganhou os 2 jogos no mesmo cenário, hein? Eles dando brecha com os menores, o Palmeiras não dando brecha. Com as 2 vitórias, o campeonato estava acabado. Sim, mas vamos ver como foram as 2 vitórias. Como foram as 2 vitórias do Flamengo? Estaria acabado o campeonato. Nós vamos analisar ou a gente vai pegar tudo e coloca no mesmo balaio? Não, de fato, incomoda. Claro que incomoda. É óbvio. Né? Isso é um fato. Não estou inventando. Agora, tem que olhar, acho que minimamente, tem que olhar como foram esses jogos. O primeiro jogo o Piquerez perdeu o pênalti, quando podia ter feito. Lembra? Mas assim... O jogo da ida? Lembro. A gente tem 10 pênalti na Arrascaeta. Poucos jogos, o Palmeiras jogou bem nesses 10 jogos. Poucos. Jogou bem contra o Bahia em casa, jogou bem contra o Mirassol em casa. Certo? Jogou bem. Na minha concepção, jogou bem. Tomou um gol no último lance. Isso mesmo. Estava tentando fazer o gol. Isso eu também acho. Então, assim, agora, contra o Bahia lá, jogou mal. Né? Contra o Flamengo, o primeiro tempo só deu o Palmeiras. O segundo tempo, sim, o Flamengo foi melhor. Contra o Cruzeiro, de fato, o primeiro jogo foi muito mal. O segundo, não. Era a circunstância do que tinha. Então, a circunstância do que tinha acontecido. Não, entendeu? Então, o que eu acho, o enigma é o Palmeiras, a gente sabe, ser focado, mobilizado contra o esporte e ter dificuldade. Porque os outros não têm essa mesma mobilização e foco contra os times mais fracos. Que, aliás, esse é o maior trunfo do Palmeiras. Sim. A melhor característica do Palmeiras é essa. Só que esse ano, o Palmeiras tem time para ganhar de todos esses aí, inclusive do Flamengo. Esse é o enigma. Principalmente depois do Mundial, quando os caras chegaram. O time incorporou no segundo semestre. Exatamente. Sobre a derrota em si, eu só queria dizer uma coisa. Os caras estão solicitando a flanela aqui, hein? Pra mim? Mas prossiga. Sobre a derrota em si, vocês destrincharam o Palmeiras. Eu quero dizer o seguinte: foi o Mirassol que ganhou. Eu vi esse time do Mirassol de perto. O Corinthians ganhou de 3-0 Itaquera. Sabe o que eu falei na segunda-feira aqui? Foi o placar mais mentiroso que eu vi nos últimos tempos. O Mirassol amassa o Corinthians. O Mirassol passa os 90 minutos se impondo fisicamente. E o que aconteceu ontem, pra mim, foi uma imposição tática, física, porque o Mirassol é muito bom, é muito bem armado, é muito bom time coletivamente. E fisicamente ele sobra contra qualquer um. Sabe por que ele sobra? Sabe quantos jogos o Mirassol tem no ano? 46. Sabe quantos jogos o Palmeiras tem no ano? 69. 23 jogos a mais, são 23 concentrações a mais, 23 recuperações a mais, 23 chances de lesões a mais. O Mirassol, com 46 jogos numa temporada, que é o que ele não vai viver o ano que vem ele vai ver que é outro mundo. 46 jogos em novembro, dá um jogo a cada quase 5 dias.
Então, fisicamente, o Reinaldo levinho, todo mundo bem fisicamente, esse time vai se impor. Porque, além de tudo, não adiantava ele estar bem fisicamente se ele fosse mal armado. Mas não, o Rafael Guanais é um bom treinador, tá claro isso. O time sabe jogar, o time sobe linha junto, o time baixa linha junto. É muito legal de ver o Mirassol. Eu fiquei admirado vendo o Mirassol jogar na arena, olhando de cima para baixo, taticamente, como o Corinthians não tinha saída, era encurralado o tempo inteiro. E o que o Palmeiras fez ontem foi ser encurralado de novo. E para piorar o cenário, ontem era aniversário do clube, era os 100 anos do clube. Eu conheço a região, a minha mãe mora numa cidade a 10 quilômetros dali, sempre morou ali, a família dela tá lá, eu vou para Rio Preto, que é a 30 quilômetros muitas vezes. O que aconteceu ontem, desde o começo do jogo, a mobilização pelo ano do centenário, ontem era o aniversário de 100 anos do clube, bicho especial pro jogo. Ontem, o que o Palmeiras encarou foi a LDU. A LDU encarou no Palmeiras, ontem o Palmeiras foi a LDU do Mirassol. Ontem era aquele jogo, o jeito que o treinador vibrou com os gols, a veia saltando aqui, que a câmera fechava nele, ele não fez, eu não vi isso ele em outros jogos. E ontem a mobilização era desse nível, era uma festa pelos 100 anos do clube, da cidade inteira mobilizada, de um time que já é bom e já está descansado. Então, sinceramente, para mim ontem o Palmeiras não ia ter chance alguma diante de um cenário como esse. E aí, para piorar, eu acho, só para fechar, que o goleiro ajudou. Nos 2 gols ele erra, não é falha, não é frango, como o Mas não é frango, é falha. Bola embaixo das pernas e um lateral, o cara que tem 2,4 metros, o lateral dentro da pequena área, ele não vai sair no lateral? Tem que sair. Tem que sair, tem 2,4 metros, com o braço 2,60, pulando 3,10. Se ele não sair dessa para salvar o zagueiro, porque a bola vem lá de cima e é rápida. É muito mérito do Reinaldo. Ele bate de lateral de maneira muito legal. Não é rápido, é lento. Olha lá, ó. Conta quantos segundos a bola demora para chegar no balão. Isso. Para um goleiro mais ainda. É um balão, cara. É um balão. Para um goleiro mais ainda. Não tinha como não ser, o cara lateral, né? Tem que sair. E se ela é muito fora da área, eu entendo ele não sair. Tá tudo bem, tem um monte de jogador, ele tem que passar por... Mas ela tava na pequena área, era dele essa bola. Isso. Então, aquela certeza absoluta, Concordo. e eu falei a semana passada, hein? Não, o Carlos Miguel, tal, mas falou, não, pra mim é o goleiro da final da Libertadores. Calma, gente. O Everton tem uma história linda no clube. O cara tem uma experiência pra jogar jogos decisivos. Eu não consigo enxergar uma certeza que alguns torcedores têm que o Carlos Miguel tem que ser o goleiro da final da Libertadores. De verdade, eu não consigo enxergar onde essas pessoas têm essa Se o Everton certeza. estiver em condição, também sou bem. Pelo amor de Deus, ontem... E ó, ele fez boas defesas, não tô falando que ele desgraçou o time, mas os 2 lances eram defensáveis, ó, bola embaixo das pernas e a bola que ele não saiu. Então, só pra fechar essa... ainda o segundo gol é menos explicável ainda. Sim. Agora, Primeiro ainda dá pra... Né? falando Beleza. em bola alta, bola aérea, tem uma outra questão desse jogo, só para não deixar passar, que o Palmeiras, que é muito bom nos cruzamentos na área, tanto que ele ficou cruzando, como ele sempre faz, quantas vitórias o Palmeiras já conseguiu com bola cruzada na área? Aliás, o Gomes virou centroavante no final do jogo. Ele pôs como lá, faz faltando sempre, 20 muitas minutos e tal, Onde eu quero chegar? Ontem enfrentou uma zaga com 2 caras de 2 metros cada um, que não perderam nenhuma, né? Teve um dos zagueiros, João Vitor, né, o nome dele? Então, Nossa, porque você fica muito pobre no cruzamento. O cruzamento, para você enfrentar uma Não, mas é que defesa isso dessa... é uma, eu também acho que não pode ficar cruzando tanto tempo, mas no caso do Palmeiras é diferente, porque o Palmeiras faz um monte de gols. Então, mas não são gols, são de cruzamento, mas como são? Sim. Veja, os 2 gols do Sousa contra o São Paulo e LDU, como foram? Bola rápida. Veja, Bola rápida entrando É outro tipo de cruzamento. exato, não é esse balão lá pra frente, vai... Facilita demais. Claro, Quem tá de olha frente, isso. Ó. Ele tem que sair. Cara, eu tive Claro um que ele filho tem que quando a bola subiu lá. Claro que Ó, ele nasceu, ó o bebê massa aqui. É óbvio que tem que sair. Não dá, ele tem Dá que pra sair. É muito erro, né? Muito erro no momento que era, pra mim, o jogo mais importante dos A bola próximos pega um 3. efeito filha da mãe na mão, hein? Mas, cara... Eu até acho que tem que sair, sim. O Gomes está esperando ele. olha lá, tá dentro da pequena área. Eu acho que a gente não Não foi caiu só a ficha erro do dele, campeonato que o Reinaldo tá fazendo ainda, sabia?
10 gols, 6 mas tudo bem, se botar ele no Corinthians, ele não vai jogar isso aí. Sim, a gente sabe como o Abel tem funciona, razão, cara. claro. Isso. Tá levinho, né? É bom jogador, não é um jogador Mas a desprezível. questão não é ser bom, Ele sempre bate foi bom. bem, Mas a ele tá com bola. 34 anos, Ok, o jeito que ele tá se comportando, com 46 jogos no ano, tá gostoso pra ele jogar, 47 jogos por 365 dias do ano. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, Palmeiras que perdeu na rodada, mas mesmo assim se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, agora tem 68 pontos, junto com o Flamengo venceu na rodada, venceu o nosso próximo adversário, que vai ser o Santos, viu? Eles venceram no Maracanã por 3-2, estavam vencendo por 3-0, depois no finalzinho o Santos marcou 2 gols, assustou o time carioca, mas mesmo assim, infelizmente, o Santos não conseguiu segurar o Flamengo, que agora encostou no Palmeiras. Palmeiras, infelizmente, perdeu essa partida para o Mirassol. Como a gente sabe, o Palmeiras não vai vencer todas as partidas. O Mirassol se mostrou um time muito bem treinado, né? Principalmente ali no primeiro tempo, o Palmeiras deixou muito a desejar, e aquele gol, torcedor, que a gente tomou ali no segundo gol, na verdade, né, de lateral, a gente sabe que o Reinaldo é um excelente cobrador ali de lateral. Carlos Miguel, na minha opinião, bobeou, viu? Ele devia ter saído nessa bola, isso porque é um goleiro muito alto, né, 2,04 m, mas infelizmente deixou aí o jogador do Mirassol cabecear praticamente da pequena área e garantir assim o segundo gol aí do time do interior paulista, que venceu o Verdão por 2-1. Mas é isso aí, torcedor. Palmeiras tem que levantar a cabeça, não pode se deixar abalar e pensar no seu próximo compromisso. Só que agora o Verdão vai ter uma responsabilidade, viu? Vai ter que vencer esse jogo fora de casa contra o Santos, mesmo bastante desfalcado. Isso porque, como é a data FIFA, vários jogadores aí do Palmeiras vão ser convocados por suas seleções. O nosso zagueiro Gustavo Gomes, né? Tem também o Sousa, que é sempre convocado para a seleção paraguaia, entre outros jogadores, né? Piquerez também, Facundo Torres, vários jogadores, até Aníbal Moreno, o Flaco Lopes. Torcedor, Palmeiras pode ir bastante desfalcado, viu? Mas temos um grande elenco, um elenco bastante qualificado. Nas 2 últimas janelas de transferências, o Verdão gastou praticamente 700 milhões de reais em contratações para esse tipo de situação, né? E agora, vamos ter que provar que temos um grande elenco. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima.